O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães, uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Luís Teixeira. Luís Teixeira, obrigada por pertencer a este espaço, a Memória do Futuro da cidade de Guimarães, no que diz respeito ao desporto. Eu é que agradeço também a oportunidade que me dão para estar aqui e contar, se calhar, um bocadinho de algumas histórias. Das histórias e a sua experiência, não é? Que vai enriquecer todo este tema. Hoje vamos falar sobretudo de ciclismo, mas também de si. Sim, senhor. Cá estamos. Claro, pelo que sei, as suas primeiras experiências com a bicicleta, pode-se dizer que começa enquanto marçano. É verdade. Comecei com muita gente da minha geração a trabalhar no Porto, numa mercearia. E pronto, eu fazia, o marçano é aquele que vai entregar as compras, é quase como a Uber de agora. Exato, em Globo, claro. E ia fazer, saber as encomendas do dia anterior e no dia seguinte ia entregar as compras de bicicleta. Com que idade? Eu tinha 13 anos quando comecei a trabalhar. Era tempos que se começava a trabalhar muito cedo, não é? Exatamente. Sobretudo em famílias numerosas, não sei se era o seu caso. É o meu caso e precisamente por isso é que eu fui trabalhar bastante cedo, porque eu andava a estudar, andava num colégio e tive que sair porque o meu pai acabou por ser internado com um problema nos pulmões e tivemos que ir todos trabalhar. Todos passaram a ser chefe da família, não é? Exatamente, todos os irmãos. Toda a gente tinha que contribuir e foi daí. Depois, como andava de bicicleta, gostava de andar de bicicleta, andava sempre nas correrias. Quando ia entregar as encomendas, é claro que tinha que ir com um caixote atrás, daí o marçano. Quando só ia fazer as encomendas, tirava o caixote e então divertia-me com a bicicleta. E andava. Foi por aí que começou. Já se divertia, portanto já conseguia fazer essa separação entre o que era o trabalho e já tinha essa vontade, então, de brincar com a bicicleta, digamos assim, de experimentar a bicicleta de outra forma. Sim, e eu inclusivamente fazia às vezes corridas com outros marçanos. Fazia corridas e saltos, e saltos com as bicicletas, e daí eu dizer que me divertia com a bicicleta, porque a bicicleta para mim também foi, a partir daí, até porque antes disso eu não tive nunca ninguém ligado ao desporto e por aí fora, mas pronto, acabei por me divertir. E acabou por torná-lo também mais destemido, não é? Essas primeiras experiências com a bicicleta e essa experiência de trabalho, sendo tão novo, também provavelmente é o que lhe dá depois aquele caráter que todos os atletas precisam para vingar, não é? Numa modalidade. Digo eu. Não, quer dizer, a necessidade de parecer, ou pelo menos ser alguém, ou pelo menos mostrar que tínhamos alguma qualidade, fazia de nós às vezes guerreiros e fazia de nós com poucas armas e com armas muito convencionais, que é o tipo de bicicleta, claro. Fazermos às vezes coisas que outros não pensariam, pelo menos hoje se calhar não pensavam fazer. Eu mesmo quando comecei a correr com uma bicicleta que comprei com 1500 escudos. Está a ver que isso é? 1500 escudos. Mas na altura já vamos dizer que era um valor bom? É uma bicicleta de ferro, claro que sim, era um valor bom, isto é, para aquilo que eu podia, porque eu comprei a bicicleta com as gorjetas que ganhava e por isso não... São poupá-las, não é? Exatamente, tudo o que eu ganhava tinha que levar para casa porque havia necessidade disso. E as gorjetas eram para mim e foi daí que eu comprei essa minha primeira bicicleta e foi com muito sacrifício que eu comecei a correr, porque eram bicicletas de ferro, mais pesadas do que outras quaisquer de atletas que já tinham algumas condições melhores, que tinham pais que podiam comprar e tudo mais, eu não. E foi daí que comecei, mas lá está, aquilo que eu estava mesmo agora a dizer é que a necessidade de querer ser mais do que aquilo que a gente, ou pelo menos ir mais além do que a gente pensa, dava-nos mais garra, dava-nos mais, sacrificávamos mais e espírito de sacrifício e tudo mais. Claro que sim, isso de certeza depois serviu para toda a sua carreira, que hoje vamos abordar aqui vários marcos que são fundamentais e que é bom de partilharmos porque faz parte da história de Guimarães, porque também foi estando em Guimarães que os alcançou. Vamos então dar aqui algum sentido cronológico à nossa conversa. Em 73 muda-se para Guimarães, certo? Não sei Exatamente. Se é esta a data. Exato. Porquê? Porquê é que se dá esta mudança na sua vida do Porto para Guimarães? Dá-se precisamente pela minha situação profissional. Ok. E porquê? Porque eu trabalhava numa mercearia, não tinha grandes condições para treinar
E, inclusivamente, eu corria por um clube de Vila Nova de Gaia, pelo Coimbrões. Simplesmente, pronto, não me davam nada, eu não ganhava nada e eu ganhava na mercearia, tinha que dar para... Entretanto, não tinha tempo para treinar. Tive nessa altura a possibilidade de ir para o Futebol Clube do Porto e já ia ganhar algum dinheiro, mas que não me servia. Então a modalidade de ciclismo no Futebol Clube do Porto já estava minimamente explorada, digamos assim, já? Já havia muito ciclismo no Futebol Clube do Porto. Aliás, década era de dos 70. tempos áureos, somos áureos do Futebol Clube do Porto, nessa altura tinha uma grande equipe de ciclismo. Ok. E então o que é que acontece? Houve a oportunidade de eu vir para a Coelima, e então vim trabalhar para a Coelima, trabalhar e correr. Juntava o útil ao agradável. Mas não veio à toa, digamos assim, já tinha provavelmente esse sentido, essa missão no ciclismo, a pensar no ciclismo, não é? Juntar a profissão ao desporto. Exatamente. Eu já tinha feito algumas provas boas que fizeram com que os homens da Coelima, as pessoas responsáveis pela área do ciclismo na Coelima, começassem a olhar também para uma possível contratação para eu vir para aqui. E daí eu vir, mas foi realmente com essa justificação, entre aspas, de acumular aquilo que eu queria fazer e garantir o meu sustento profissional para mais tarde ou qualquer coisa. É interessante dar essa referência porque de facto demonstra como a Coelima foi importante, ao nível do desporto, não é? Porque quem queria praticar uma modalidade já podia pensar, vou trabalhar para lá, não só para ter um salário, mas também para fazer algo mais na minha vida. A Coelima dava essa oportunidade aos funcionários. A Coelima, para quem se recorda... Em plena década de 70. Exatamente. A Coelima, para quem se recorda, era uma grande fábrica, com uma grande capacidade industrial, com muita gente a trabalhar, mas que deu a oportunidade a muita gente se revelar. Olha a palavra certa, bem utilizada. Todas as áreas do desporto, até ao folclore, é verdade. ao coro, ao teatro. Muita gente se revelou na Coelima. Revelou e potenciou. Exatamente. E eu fui um deles também. A minha oportunidade de vir trabalhar para a Coelima e vir para Guimarães deu-me a oportunidade de eu ser alguém no ciclismo também. Claro. É importante esse testemunho que nos deixa. Uma vez que estamos a falar de ciclismo e Coelima, e o Luís tem uma larga experiência em ciclismo, sobretudo, porquê que acredita que foi o ciclismo uma das modalidades que mais destaque teve dentro da Coelima, sendo que eles abraçaram várias modalidades? Daí a minha pergunta. O ciclismo é o desporto do povo. O ciclismo é aquele que vai à porta das pessoas. É aquele que as pessoas não têm que pagar para ver. E a Coelima, na altura, hoje em dia são mais, mesmo nas equipes de ciclismo, vamos muito mais atrás do nome. Sim. Naquela altura a Coelima foi um grande destaque. Depois tínhamos, principalmente nesta zona, repara, a Coelima tinha 2.000 trabalhadores. Então eram 2.000 adeptos do ciclismo, logo de imediato. Depois exatamente. Toda uma área, a área de Pevidém, a área de Guimarães, toda ela conhecia a Coelima. Então toda a gente começou E a Coelima, felizmente, teve boas atuações no ciclismo. Mesmo até antes de eu ter chegado à Coelima, já houve grandes ciclistas na Coelima e que correram em Espanha, e que correram voltas a Portugal e por aí fora, e então o nome veio a Coelima e depois era fácil de decorar a Coelima, era fácil, claro. Muito fácil de decorar. E havia, os ciclistas da Coelima também estavam metidos no meio do povo. Pois não era que houvesse mais apoio financeiro ao ciclismo, não era essa a questão, tinha mesmo a ver com a equipe e a modalidade em Exatamente. si. Exatamente, e a Coelima, mas a Coelima... Era um espetáculo de rua, né, que as pessoas podiam assistir, não sei. A Coelima também acabou por beneficiar do ciclismo. O ciclismo beneficiou com a Coelima. Com a publicidade. A Coelima era claro, a Coelima, marketing. A Coelima era conhecida em todo o mundo, e se pensassem em Coelima era o ciclismo Coelima. Depois a começar os lençóis Coelima, assim, ok, sim senhor. Claro que depois a qualidade do têxtil que era fabricado, ok, produzido, tudo bem. Mas a Coelima foi conhecida em todo o mundo pela equipe de ciclismo. Por isso, quer dizer que a Coelima, o ciclismo beneficiou da Coelima, mas a Coelima também beneficiou do ciclismo. E já havia outros clubes aqui na Zona Minho, sobretudo, que sobressaíssem tanto quanto a Coelima, não? Não. Na Zona Minho, não. Havia uma referência também em termos de trabalho ligado também ao ciclismo, que é a Ara Âmbar, no Porto,
e praticamente só estas duas equipes é que estavam ligadas a indústrias, não é? O resto era tudo clubes e por aí fora, mas no Minho não havia mais ninguém. Antes de vir a Coelima, houve também um clube em Viana do Castelo, mas claro que nunca teve, que era a Sedemi, que também era uma firma, mas nunca teve a dimensão que teve a Coelima. A Coelima realmente foi o expoente máximo do ciclismo em Guimarães. Mesmo depois outras equipes que vieram a partir da Coelima, que vieram algumas equipes que fizeram com que o ciclismo desse alguma continuidade, até porque houve uma altura que a Coelima acabou com o ciclismo. E depois pois sim, tenho aí essa data até referenciada e gostava de lhe perguntar o porquê, porque é que acredita que isso aconteceu. Isso foi quando a Coelima começou a ir... Na década de 80, não é? Exatamente. Final dos anos 80, penso. Não, foi logo quase no início dos anos 80. Olha, eu tenho a data certa, já em agora 1983, era interessante referenciarmos. Foi em 1983 que acabou a Coelima. Exatamente. E portanto, e depois aí acabou por aparecer uma Vigaminho, acabou por aparecer uma Garcia Joalheiro, com atletas que pertenciam... Atletas que vão da Coelima para... Criam outras equipas. Criaram outras equipas, claro. E às vezes até com a mesma... Até o próprio treinador, que acabou por ir para a Garcia Joalheiro, mas que nunca tiveram nem o destaque que teve a Coelima. Mas de qualquer das formas, a própria Vitória de Guimarães também teve uma equipe de ciclismo, que também não vingou. E pronto. Não haja dúvida que quando terminou na Coelima, quanto a mim, foi quando a Coelima começou a ter um desgaste, mas não com o desporto. Não era o desporto que fez com que a Coelima fosse abaixo. Pelo contrário, provavelmente até ajudou a promover o nome. Não era o desporto, mas há três momentos económicos muito marcantes na empresa, sabemos bem, todo o país sabe. Sim, e a empresa provavelmente começou a tomar atitudes dizendo, pronto, é por aqui que vamos cortar. Se calhar de uma forma errada, mas pronto, foi aquilo que as pessoas que estavam à frente da Então houve um corte progressivo, foi por modalidades? Foi por modalidades, mas foi muito rápido. Foi muito rápido. A Coelima chegou a ter equipe de futebol, futsal, com um pavilhão que fizeram provas internacionais portanto, do voleibol, faziam futsal, faziam handball, tinham um bom pavilhão, e foi por aí que começaram a cortar. E pronto. Para que a fábrica em si, têxtil, sobrevivesse, no fundo, não é? E no fundo foi ao fundo mais depressa. Foi ao fundo mais depressa. São histórias que são difíceis também de criticar e provavelmente até se tornam mais compreensíveis com a distância, não é? Com o tempo. Não sei se compreensível ou aceitável. Isto estamos a fugir um bocadinho do que é o ciclismo, mas de qualquer das formas estamos a falar também da história Guimarães e da história do desporto, porque são várias modalidades. A Coelima era uma indústria têxtil, mas que tinha junto de si das oficinas mais bem preparadas que havia no Concelho, com uma serralharia fantástica, com uma carpintaria fantástica, quer dizer, tinha tudo para se poder, para não necessitar de mão de obra alheia. Para não comprar serviços fora, na minha opinião, foi isso que fez mal à Coelima Indústria Têxtil. Porque se uma coisa dá lucro, mas temos várias coisas a dar prejuízo, uma é capaz de não cobrir as outras todas. Então vamos falar dos tempos bons. É uma opinião muito pessoal. Vamos falar dos tempos bons, então, do Luís e da Coelima. Que memórias mais marcantes guarda desse tempo enquanto ciclista da Coelima? Eu tenho muito boas memórias. Porque hoje já passaram tantos anos. Quais são assim aquelas 2 ou 3 mais flagrantes que vêm sempre à sua memória quando pensa nesse tempo? Olha, a memória que me vem mais flagrante deste tempo é no primeiro Grande Prémio do Minho, claro, em que eu fui o vencedor desse Grande Prémio do Minho. São 3. Sim, mas o primeiro Grande Prémio do Minho foi que se destacou, não só por ser o primeiro, até porque, pronto, é logo uma bandeira que fica e uma marca que fica para toda a vida. 1977. Mas aquilo que mais ficou gravado foi a apoteose. Claro. O que as pessoas gostavam do ciclismo, a maneira como nos receberam. Eu andei no estádio do Vitória aos ombros das pessoas. O estádio do Vitória
estava repleto. E o Luís estava habituado a ver isso provavelmente só no futebol, não é? Sim, daí o espanto. Exatamente. Eu lembro-me que a última etapa do primeiro Grande Prémio de Minho foi um contrarrelógio de Braga a Guimarães, onde as estradas são todas em pedra, todas uma coisa duríssima. E o estádio, claro que não é o estádio que temos hoje. Sim. Era o estádio que tinha uma pista de cinza, que fazia um atletismo, com bancadas a toda a volta e tudo mais, mas que estava cheio de gente. E o contrarrelógio terminava lá dentro. E como eu fui o vencedor, aquilo foi uma coisa fantástica, mesmo fantástica. Sim, porque é um assistir à afirmação da modalidade. E depois foi uma vitória dentro de casa. Foi uma vitória dentro de casa. Uma coisa que foi organizada pela associação, que nessa altura ainda não se chamava Associação de Ciclismo de Minho, aquilo pertencia à Associação de Esportes. Que acaba por surgir em Guimarães um pouco por influência da Coelima, Exatamente, aquilo pertencia, era um polo da Associação de Esportes de Braga, na vertente do ciclismo. Tinha a sua sede ali no Circular de Recreio, aqui no centro de Guimarães, mas a Coelima é que, de qualquer das formas, foi a mentora da criação e também foi, pela responsabilidade da Coelima, que tudo fizeram. E foi a coisa muitíssimo bem organizada. As equipes estavam todas num seminário, a dormir todas num seminário e a comer todas no seminário. Coisas que se fizeram, passados uns anos, vi isso a nível internacional, e cá foi a primeira vez que se fez. Foi fantástica essa prova, e foi fantástico os prémios de domingo que se seguiram, em que havia uma mística diferente das outras provas. Essa foi a minha primeira vitória. Memória mais marcante, enquanto atleta da Coelima. Exatamente, e mais marcante que eu tive. Tive muitas outras, depois. Eu, por exemplo, lembro-me da primeira volta a Portugal que eu fiz em 1976, eu nem era para correr, porque eu tinha vindo de Angola no final de 75 e depois não tinha equipe. A Coelima já tinha a equipe constituída para coisa. E eu andava a treinar sozinho, depois do meu trabalho, ia treinar sozinho, e depois deu-se a possibilidade de eu integrar a equipe. E fui à volta a Portugal, eu integrei a equipe já quase em maio, fiz uma primeira provazita antes do Porto de Lisboa e depois da volta a Portugal. E na volta a Portugal, lá está aquilo que eu ainda há bocadinho referi, o sacrifício que nós fazíamos às vezes para tentarmos agarrar aquele lugar, ou para tentarmos agarrar aquela posição. Eu fiz a volta a Portugal e eu terminei a volta a Portugal com uma clavícula partida. E fui rei da montanha. Eu sei. E fui rei da montanha. Ainda se casou com a clavícula. É verdade. E só este sacrifício que nós tínhamos é que fez com que eu continuasse no ciclismo. Eu, se tenho abandonado a volta a Portugal nesse ano, eu nunca seria ciclista. Já não tinha voltado. Não continuava no ciclismo. Por curiosidade, na cidade de Guimarães, porque estava-me a falar de ter voltado a treinar e que até treinava sozinho, que locais da cidade serviam aos seus treinos? Fora da cidade. Pois, nós tínhamos preferencialmente estradas fora, porque nos davam a hipótese de andarmos mais. De qualquer das formas, posso lhe dizer que na minha época as estradas eram muito fracas, porque era tudo em paralelo, era tudo muito difícil, mas de qualquer das formas tínhamos voltas que podíamos ir de Guimarães, Braga, Famalicão, Santo Tirso e Guimarães, que já davam uma voltinha muito boa. Depois fazíamos outras voltas, por exemplo, de ir daqui, de Guimarães, Famalicão, Póvoa, quando queríamos rolar mais um bocadinho. Sim. Depois vínhamos por Esposende, Barcelos, e de Barcelos vinhamos a Braga e Braga a Guimarães, fazíamos uma volta. Quando queríamos ir para a montanha, tínhamos mais para a montanha, que íamos para Faf, Cabeceiras, Mundim e outras Sim, o Luís competiu em diferentes provas. Sim. Não, é normal para um ciclista assim ser, portanto era de montanha como quando se fala em montanha, estamos a falar em tudo no ciclismo de estrada.
Hoje, quando se fala no ciclismo de montanha, fala-se em mountain bike, que é realmente o ciclismo que se pratica só na montanha. Pois. Mas quando eu falo em montanha, queria dizer os treinos que nós fazíamos. Okay. Quando queríamos ir treinar mais em altitude, automaticamente tínhamos que ir para serras. Por daí eu dizer que quando queríamos ir para a montanha, íamos para ali. Hoje em dia, hoje em dia o ciclismo, quando se fala... divide-se. Exatamente. Por isso hoje, se eu estivesse a falar ia treinar para a montanha, toda a gente iria pensar... O Luís era muito radical nos anos 70. Que eu iria treinar para um mountain bike, sim. Exatamente, para mais radical. Não, era mais o ciclismo de estrada. Nessa altura fazíamos também pista, o ciclismo de pista, que se enquadra também dentro do ciclismo de estrada, e o ciclocross, que era o que se fazia. No meu tempo ainda não havia mountain bike. Ainda não havia bicicletas de montanha, nem ninguém praticava. Hoje em dia já se pratica, são milhares e milhares de... Confirme-me esta informação. Também competiu pelo Fermentões? Não. Que eu saiba, o Fermentões não tem sequer... Não chegou a ter. Ok. Ciclismo. Então vamos passar aqui a 3 títulos de Grande Prémio do Minho, que é, sem dúvida, um marco muito importante. Não sei se já alguém os conquistou, os 3, tal como tem o Luís. Ainda não. Eu acho que não, é o recorde manteve-se. E agora dificilmente conseguirão fazer isso, porque o Prémio do Minho, há uns anos a esta parte, deixou de pertencer à categoria de profissional, passou a ser para a categoria de júniores e por isso dificilmente virão entrar a ver alguém que vai bater esse recorde. Essas grandes glórias passam-se no ano de 1977, 79 e 80. Exato. Como é que foi possível 3 títulos seguidinhos? E além dos 3 títulos seguidos, nem é só essa. Há aí uma outra nuance que se pode ver, que é as camisolas conquistadas. Há um dos prémios em que conquisto todas as camisolas que estão em disputa. Todas as camisolas. Desde a amarela, a azul, a verde, de combinado e por aí fora. Que isso parece que não, mas pronto. Parece que não, desculpa, parece que sim. Parece que não é, tem que ser mencionado. Mas não é muito fácil, parece que não é muito fácil. Simplesmente... Mas também se calhar é mais fácil fazer muita coisa forte num período curto de tempo, não é? Que é aquela época em que o atleta está mais... Não, e não é só isso, é que, não por exemplo, o Grande Prémio do Minho, nós estamos no Minho, e o Minho tem muitas serras, tem muita dureza. Eu era um indivíduo que trepava muito bem, eu era trepador. E era leve, era bastante leve? Era bastante leve, tinha uma aptidão bastante grande para a montanha, para as serras. E então, montanha dos anos 70 e 80. Exatamente. E então o que é que acontece? É que o Grande Prémio do Minho envolvia muitas chegadas em alto, e era mais fácil para um trepador ganhar tanto a montanha como ganhar os pontos, porque os pontos são com as chegadas, são pontos que são atribuídos na chegada e por isso aí era fácil. Depois também a camisola do combinado. A camisola do combinado, para quem não sabe, hoje em dia não se faz muito isso, mas até uma das camisolas ou das classificações mais apreciadas, porque é um cômputo geral, quer dizer, é o primeiro na geral, individual, é o primeiro nos pontos e é o primeiro na montanha, quer dizer, são os melhores lugares que tem ali é que vão ser acumulados para a camisola de combinado, o que até faz com que o indivíduo que vença a camisola de combinado seja um corredor bastante completo, mas hoje não se dá muita... Também porque há diferentes provas, não é? E na altura não tanto, exato. Como não havia tanta divisão... Quando me pergunta como é que é possível nós conquistar em 77 e depois em 79 e 80... É interessante ouvir isso de um atleta, não é? Eu posso lhe dizer, quer dizer, aquilo nós tínhamos, eu pelo menos sempre tive, o Grande Prémio de Minho era a menina dos meus olhos. Fui como ciclista e fui quando depois também organizava e quando estava à frente dessas coisas, foi sempre a menina dos meus olhos. Ainda hoje... o Grande Prémio de Minho, praticamente sou eu, já há alguns anos a esta parte, tenho sido eu a dirigir o Prémio de Minho como árbitro, como comissário. Sim. E é sempre com um orgulho muito grande que eu falo no Grande Prémio de Minho. O Grande Prémio de Minho foi o baluarte para mim, foi a bandeira. Sim, mas fala para maior. si, mas também pela importância que a prova tinha, não é? Para a região. Exatamente. E para a modalidade. E portanto, eu encarava sempre o Grande Prémio de Minho com um orgulho muito grande de estar a correr em casa, de querer fazer, o melhor que eu pudesse, defender as minhas cores, defender quem me pagava e quem me aplaudia. E como eu disse no primeiro, fui tão bem recebido que eu acabei por ter um amor muito grande a esta prova. Então,
vinha para esta prova do Grande Prémio do Minho. Já vinha muito motivado. Motivado, exatamente. Pois era uma prova que se disputava pouco tempo antes da volta a Portugal. E nós já estávamos com uma capacidade, em termos de pico de forma, bastante elevado. Estávamos praticamente prontos para ir para a volta. E dava com que... Sim, já chegavam lá mais do que preparados, já percebi. Nessa mesma década, de 80, estamos nos anos 80, conquista várias glórias. 2 edições da Volta à França. Esteve presente, sim, mas para mim são conquistas. Sim. E é assim que as classifico, perdoo. Volta da Colômbia também. Venceu a última etapa da Volta da Independência no Brasil, certo? Pensando naquilo que pôde conhecer através do seu esforço, e o que antes uma bicicleta servia para andar a fazer as entregas da mercearia que depois o levou a conhecer o mundo, hoje como é que olha para esses triunfos? Tudo começou pela bicicleta do Marçano, né? Tudo começou por aí. Ainda há aí uma outra referência que eu fiz. Diga-me, por favor. 4 vezes a Corrida da Paz. Ok. A Corrida da Paz se desenrolava nos países de leste, antes da queda do Muro de Berlim. E também esteve em Bilbao, não? Na década de 80? Sim, também. Fiz eu não escrevi, mas tenho essa noção. Fiz a volta aos Países Bascos, fiz voltas aqui em Espanha, fiz muitas. É assim, há um início para tudo. Como eu disse, o meu início foi com a bicicleta de Marçano e depois comprei a minha própria bicicleta pesada de ferro que partia todo. Tive a felicidade depois, no Coimbrões, uns senhores de Coimbrões darem-me uma bicicleta melhor para eu poder correr, isto no segundo ano que corri no Coimbrões, e foi por aí que comecei. De qualquer das formas, quando eu digo que o ciclismo me levou e que nós possamos pensar, o ciclismo levou ali, levou lá, eu digo não, fui eu, com o meu esforço, exatamente, com o meu daí a minha sacrifício pergunta. E tudo mais. E para todas essas provas, eu representei durante muitos anos, também fiz o Campeonato do Mundo, em 78, durante muitos anos que representei a seleção portuguesa, representei a nossa bandeira, representei a nossa camisola, e da mesma forma como eu há bocado disse que eu representava a prova aqui do Grande Prémio do Minho com um orgulho enorme, eu também só não dava o máximo, só não dava mais se não tivesse para dar com a camisola da seleção. Sim. E onde estava inserido. Senti o peso dessa responsabilidade, em todas as provas, e ainda hoje eu continuo a dizer aos maiores e aos mais pequeninos, vocês deem sempre o vosso melhor. E foi aquilo que eu sempre fiz. Dei sempre o meu melhor. Se o meu melhor fosse ficar em quinto, foi no quinto lugar, naquele dia dei o meu melhor. Mas quando eu ficasse em quinto, no dia seguinte eu ia lutar para ficar em quarto, ou em terceiro, ou por aí abaixo. É dar sempre o seu melhor. E foi aquilo que eu fiz. Claro. E dando o meu melhor foi que me fez também eu correr o mundo por aí fora com as bicicletas. Que momentos mais marcantes guarda dessas viagens ao mundo? Olha, com a sua bicicleta. Um outro momento que me marcou muito foi a primeira vez que fui à Corrida da Paz. Não fazia a ideia daquilo, já tinha feito o Campeonato do Mundo por fora, a primeira Corrida da Paz foi em 1979, e já tinha, mas foi uma coisa extraordinária, porque não fazia mesmo ideia do que aquilo era. Etapas muito duras, exigindo-nos muito sacrifício, nós não tínhamos, havia seleções ainda com mais dificuldades que nós, a verdade também é essa, mas havia outras seleções, principalmente as equipas dos países de leste, que estavam ali e que eram organizadores demais, tinham condições que superavam qualquer equipe profissional em Portugal, e nós não éramos profissionais, éramos todos amadores, porque a partir de 25 de Abril deixou de haver o profissionalismo em Portugal, embora não era profissionalismo de nome, mas era profissionalismo encapotado, como se costuma dizer. E vocês levavam dessa forma, não era assim que se vivia? Exatamente. E então a Corrida da Paz foi uma coisa diferente, porque nós não estávamos habituados. Lá está aquilo, eu ainda há bocadinho também falei do Grande Prémio de Minho, que começou e que dormíamos todos no mesmo sítio, não sei o que mais, pois ali também era. Também se viveu esse espírito que o desporto permite, porque o desporto faz isso, não é? Une mais as pessoas, nós íamos de cidade em cidade e ficávamos sempre juntos, todas as seleções, todas as equipes ficavam juntas.
ou em escolas, com os seus, as suas residenciais, em colégios, em hotéis, ficámos em hotéis, e comíamos todos no mesmo sítio. Todos tinham a mesa com a bandeirinha de cada um. Era uma organização fantástica, que eu nunca vi em parte nenhuma do mundo. Também se absorve, então, alguma informação para depois imprimir aqui na cidade de Guimarães, não é? Porque como acaba por ter funções sempre dentro da área do ciclismo. Portanto, houve coisas fantásticas que, por exemplo, nós saíamos do hotel, tínhamos que andar 500 metros, tínhamos o autocarro para nos levar. É claro que podemos dizer que também estávamos em países de leste, onde havia até em termos políticos, e uma imagem que eles queriam dar para o mundo, do que realmente faziam as coisas, mas eram super bem organizados. Isso foi uma memória que me ficou, e eu falo isso muitas vezes, e foi uma recordação. A experiência fantástica. do Brasil também. A experiência do Brasil foi... Correu bem? Muito bem. Eu sei que sim, porque ganha, mas independente disso... Não, correu muito bem. Era uma novidade também, o país em si, não é? Exatamente. E nós fomos para lá, nem éramos... Eu, nessa prova, nem estava eu para ser o homem de destaque, até porque tínhamos outros corredores com mais potencialidade em termos de sprinter. Tínhamos o Alexandre Ruas, por aí fora, que tínhamos gente com capacidade de sprinter para fazer melhores resultados até que eu. De qualquer das formas, pronto, a oportunidade que se dava às vezes em fugas e tudo mais, deu para que, por exemplo, na última etapa, a chegada a Brasília foi fantástica. Nunca mais eu vou esquecer essa imagem. Mas de qualquer nem das dos formas, aplausos, nem da cidade em si, exatamente. Aquilo que estava a ver tão diferente do que conhecia em Portugal. Eu tive um senhor brasileiro que, passado uns tempos, me mandou um resumo que ele fez das etapas, mas tudo escrito à mão, porque nessa altura ainda nunca havia cá grandes computadores. Mas ele era jornalista ou amava a modalidade? Exatamente. Era um amante, era um indivíduo que gostava de ciclismo e gostava de aquilo que agora fazem as estatísticas e não sei o que mais. Não, ele deu-se ao trabalho de fazer todo os meus resultados em todas as etapas. Se calhar foi só a partir dele que conseguiu ter essas memórias, ou havia alguém que tivesse essa função nessas provas? Não, foi ele que fez aquilo e depois enviou-me aquilo para mim. Pois sim, o Luís nunca tinha sabido, provavelmente, nada com tanto pormenor. Eu sabia porque eu tinha uma coisa que sempre tive, lá estávamos nós a dizer, e voltámos sempre à mesma tecla, dou sempre o meu máximo, faço sempre o meu que posso. E eu era um indivíduo assim um bocadinho ambicioso também nas corridas, onde houvesse dinheirinho para se ir buscar, e eu estava lá a sprintar e tudo mais. Claro, porque então, assim podia manter-se ligado à modalidade sem ter que pensar noutras profissões. Sabia sempre onde é que estavam as metas e tudo mais, e se pudesse lá ir ganhar, e se pudesse ir lá pontuar, eu sabia isso tudo. Mas nunca me deu ao trabalho de ver o que é que eu fiz naquela, outra, não sei o que mais, e fazer um resumo daquilo tudo. E aquilo surpreendeu-me, passado uns tempos. Ainda hoje guarda essa... Claro que sim, ainda hoje guardo essa recordação. Sim, claro que sim. É muito difícil manter-se ligado a uma modalidade de forma profissional, depois de passar pela fase de atleta. Como é que conseguiu isso, Luís? Que sorte acha que... Não é sorte? Difícil, não é difícil. Às vezes é preciso querer. Querer, gostar. Eu sempre gostei. Se eu não gostasse da modalidade, eu não estava há 52 anos que estou ligado à modalidade. Já são muitos anos. Estou ligado à modalidade desde 1971 e nunca a deixei. E passei por tudo, costumo eu dizer, eu passei por todas as fases que há no ciclismo. Desde atleta, com muito sacrifício, depois atleta com algum gabarito, algum destaque, com colegas a trabalharem já para mim, para que eu pudesse fazer melhores resultados, porque o ciclismo é um desporto individual, mas porque cada um só pedala com as suas pernas, mas de qualquer das formas também temos a ajuda dos colegas, até para nos ir buscar um bidão de água. Para nos, claro, é um trabalho de equipa, claro. E é um respeito que nós temos que ter. Depois, quando acabei com o ciclismo, acabei de uma maneira um bocado... Custou-me e lamento. Foi assim muito rápido? Foi porque eu tive um acidente bastante grande na volta a Portugal e fiquei paralisado da parte esquerda do ombro e do braço esquerdo e tudo mais. E durante muito tempo
A recuperação foi longa, depois eu já não estava, foi quando a Coelima tinha acabado do ciclismo e eu tinha ido correr para o Passos Ferreira. Nunca mais me pagaram, quer dizer, eu tive bastantes dificuldades, acabei por depois pedir para ir trabalhar mesmo ainda assim diz que não é difícil manter-se ligado à modalidade de forma profissional, não, já viu? Continuo a dizer, se a gente tem gosto por aquilo, continua. E eu tive esse primeiro desgosto que eu sofri, foi assim um bocado um paco. E então eu decidi parar e comecei então noutra vertente, que foi ganhar mais conhecimentos possíveis. E então fiz cursos de treinador. Foi aprender? Fui aprender, fui fazer cursos de monitor das escolinhas, fui fazer curso de treinador, depois passei para a arbitragem, fui fazer cursos de arbitragem, dei cursos de arbitragem também, e estou nisto. Depois passei a ser diretor, fui treinador de uma equipe de miúdos, de pequeninos ainda, que até era o que eu mais gostava. Era? Porquê? Eu gosto muito mais porque eles aprendem, os outros já são cheios de vícios. Ora bem. Não é? Sente-se útil de facto. Se nós levarmos, se eu começar a dizer a uma criança, vais para a prova, dás tudo o teu melhor, hoje fizeste 10º, na próxima vais fazer 9º, e por aí fora, ele leva aquilo. Se eu disser isso a um adulto... Um adulto já está com a cabeça cheia de coisas da vida dele. Assim, eu é que sei, hoje não dei mais porque ontem até foi para a noitada e não... Portanto, tenho muito mais vocação para estar nos mais pequenos, mas hoje em dia tenho os mais pequenos que eu, entre aspas, aturei e também me regozijo disso, porque às vezes dava-lhe assim umas chamadinhas de atenção. Hoje são atletas de alta competição, são atletas profissionais e têm um respeito enorme por mim quando estão nas provas, e é fantástico nós também vermos isso, ver que o nosso trabalho também deu algum fruto. E eu tive, a partir de 1985, sim, foi quando, em 85, 86, comecei a fazer isso, por aí fora. E então, continuei. Depois, estive ligado ao dirigismo, depois estive ligado à associação, que fazia tudo na associação, e depois estou na arbitragem, como eu estou a dizer, desde... O Luís foi atrás, no fundo não foi uma oportunidade que surgiu por acaso, só por dizerem, bem, o Luís é o grande ciclista de Guimarães, vamos atrás dele para lhe dar um cargo. O Luís foi atrás dessas oportunidades, sem dúvida. Eu fui atrás das oportunidades porque lá está, era aquilo que eu queria, era aquilo que eu gostava. E eu ainda hoje, ainda ontem disse para a minha mulher, olha que não sei se te lembras que eu no fim de semana não estou, vou para o Melgaço fazer uma prova. E ela já está habituada, né? Ela disse, já sei, ela já está habituada, porque pronto, foi sempre aquilo, portanto estamos muito à vontade. E isto não é dizer que eu ponho o ciclismo à frente de tudo, não, há cada coisa no seu lugar. Claro que eu, quando estou no ciclismo, até nem olho para ninguém. Por exemplo, a minha mulher não gosta de ir comigo para o ciclismo, porque diz que eu não lhe passo cartão. Então, achei que era por medo de ver o Luís magoar-se naquelas provas que fazia. Não. Isso foi uma vez a minha mãe... Porque a história da clavícula, ela pensa, caramba, o meu marido vem casar-se comigo. O meu futuro marido já chega aqui de clavícula partida, que futuro vou ter eu? Mas eu tirei o colete. Pronto. Eu tirei o colete para casar. E depois voltei a pôr. Claro, imagino. Foi uma história também muito engraçada, porque eu tinha o casamento marcado. E eu não ia desmarcar o casamento por causa de uma coisa daquelas. Mas pronto, eu não queria ir com o colete. Acabei por tirar o colete e depois tornei a pôr para ir ao seguro. Mas depois acabei por confessar que tinha feito aquilo. Lá está, outra memória que fica. Mas que também mostra o espírito de resiliência que é necessário para estar dentro de uma modalidade a sério, como esteve o Luís. Sacrifício e depois também ter do outro lado também haver um feedback muito bom. Eu tive sempre, por exemplo, na minha esposa, pronto, que foi sempre uma excelente companheira e nisto tudo... Mas vindo uma entrevista sua, o Luís falar exatamente dessa questão da sua esposa, das ausências, em como há ali uma fase do seu filho que não acompanha tanto, não é? Isso deixou-lhe algum sentimento de culpa ou acha que, por um lado, conseguiu, através do desporto, passar bons exemplos de caráter ao seu filho? Isso sem dúvida. Não é? Isso, sem dúvida que passei. É claro que um dia mais tarde tive que lhe explicar que quando ele era pequenino eu não o acompanhei muito, porque estava sempre por fora. E mais, muitas provas, viagens, mais quantas e quantas vezes eu dizia para a minha esposa, o Nuno hoje não chorou de noite.
E diz ela, tu é que não sabes, tu é que não o ouviste, porque mal que ele se mexia, ela levantava-se logo. Para não perturbar ela já estava habituada e não perturbar o seu descanso. Para não perturbar o meu descanso. De qualquer das formas, acho que lhe passei uma forma de estar na vida e no desporto também. Ele também é árbitro internacional de voleibol. É árbitro internacional, gosta muito de desporto, é professor de Educação Física e Desporto. A minha filha jogou voleibol até aos 35 anos. Está a ver? Está a ver que estamos... Como transmitiu tantas coisas boas, não é? Apesar desse sacrifício. E o meu filho, por exemplo, quando chegou a correr atletismo e por aí fora, e ele não gostava muito de que eu fosse ver. Não gostava muito que eu fosse ver, porque, de uma certa forma, nós acabámos por influenciar uma exigência, não que vem dos pais, será? Ele não queria desiludi-lo? Não, é que ele, por exemplo, chegava em casa, eu tenho uma montrazinha de troféus, e sempre tive um orgulho muito grande que eu tenho dos meus troféus. Ainda bem. Não tenho todos, já dei troféus a muita gente, mas tenho um orgulho muito grande. Eu, se quiser ver o meu troféu que ganhei em Brasília, ele está lá na minha montra. Portanto, porque também serve de memória, não é? Para exatamente, revisitar esse momento. Olha para a peça e lembra-se, foi uma imagem ou outra da competição. Faz parte de uma memória, claro. e a minha intenção é um dia qualquer colocá-los num museu do ciclismo. Aqui em Guimarães, espero eu. Eu também espero que sim, espero que possa ser feito isso. Mas como eu estava a dizer, de uma certa maneira, nós acabamos por influenciar os nossos filhos. E nesta casa do desporto, ele olhar para os troféus e via aquilo, dizia, caramba, eu ainda não ganhei nenhum. E até que um dia ele vinha bastante choroso, numa provazita que fez de atletismo, e um dia qualquer sentei assim à minha beira, em frente aos troféus, e estive-lhe a explicar que nenhum daqueles troféus que estava ali foi ganho assim de pé para a mão. Foi ganho com muito sacrifício, com muito suor, muitas lágrimas, muitas vezes. E que não foi logo à primeira. Nós temos que insistir, temos que insistir, temos que insistir. Nada vem de repente e de uma vez só, não é? E depois até lhe disse, eu tenho uma coisinha lá em casa, um troféuzinho deste tamanho. Parece pequeno. E assim, só assim, altinho. E está lá, aquela memória. E eu disse-lhe assim, aquele troféu foi o primeiro destes todos. Se não houvesse este, se calhar estes não existiam. Daí verdade. O menor é o que tem maior dimensão. E então ele depois, quando ia para as provas, ele já ia, olha, mas hoje já fiz um lugar melhor, então, estás a ver? E na próxima vais lutar para fazer ainda melhor. Tens que dar sempre o teu melhor, sempre que a gente dá o melhor. Se nós dermos o nosso melhor, acabamos a prova descansados, as pessoas que viram que a gente deu o nosso melhor ficam orgulhosos também do trabalho que estão a desenvolver connosco, e é isso, a minha maneira de pensar é essa. E o meu neto, também tem um neto, já vai fazer 15 anos, também anda no modalidade desporto. Pratica? Olha, ele já praticou várias modalidades. Também com tantas influências diferentes na família, o pai, o avô, a tia. Várias modalidades, e eu acho muitíssimo bem, porque ainda estou na idade da brincadeira. Ele agora está no badminton. Ele mora em Famalicão. Em Famalicão há uma boa escola de badminton, já tem dado os campeões nacionais, e está no badminton. Mas já passou pelo futsal, passou pela natação, passou pelo futebol, por aí fora. E por isso também vai estar encarregado para o desporto. Enriquece o caráter, então. É daquilo que conseguiu transmitir à sua família. Acho que sim. Claro que sim. Nunca tive quem o transmitisse para mim, mas eu consegui fazer isso. Passei para eles Mas não me parece dizer isso com mágoa, até me parece dizer isso com um certo orgulho. Claro que sim. Como é que eu não me hei de orgulhar de ter sido aquilo que fui sem ter nenhumas ajudas? Temos que fazer, nós temos que nos orgulhar daquilo que conseguimos, que é aquilo que fazemos, por aquilo que batalhamos para conseguir. E nisso, eu não tenho dúvidas que consegui fazer isso. E hoje que cargo tem na Associação do Minho de Ciclismo? Já não estou na Associação de Ciclismo do Minho. Já Eu estou ligado ao ciclismo na mesma, eu sou árbitro, sou um comissário, chama-se comissário no ciclismo, chama-se comissário, mas o árbitro. Sim. Sou um comissário de elite e dirijo todas as provas para as quais sou convocado a nível nacional e algumas também a nível regional. E sente-se bem nessa função? Sente-se pleno depois de tudo aquilo que fez? Bem. É aquilo que eu agora mais gosto de fazer, porque estou em contacto. Está perto. Estou em contacto com eles todos. Tenho aptidões suficientes e conhecimentos suficientes para gerir todo tipo de provas, seja de estrada, seja
no mountain bike, por aí fora. Hoje em dia até estou mais vocacionado para a montanha, para o mountain bike, de que acabei por enraizar um bocadinho aquilo, gostar, porque no início, quando começou a aparecer o BTT, só iam arbitrar ou dirigir as provas do BTT realmente quem gostasse daquilo, porque lá está, é muito sacrifício, apanha-se muita chuva, apanha-se muita lama, muito frio, muito calor, às vezes calor. Exatamente, e é preciso gostar daquilo, e eu gosto muito daquilo. É preciso também querer viajar? Sinto muito bem. Eu vou estar este fim de semana já em Melgaço, com uma prova internacional de XCO, que é o Cross Country Olímpico, é uma prova internacional com 400 e tal atletas, é aí que eu me sinto bem também. E por isso... É assim que se vai manter vivo, não é? É isso que também o ajuda a manter... Exatamente. Quando eu digo vivo, é com vida. Conto-lhe só uma história muito rápida. Diga, claro, temos tempo. O que o ciclismo e o desporto às vezes nos... Eu, em 2005, tive um problema grave de saúde. Tive um cancro. Fiz quimioterapia durante 8 meses. Ok. Eu, passado nem um mês ter feito a cirurgia, estava em tratamentos, eu já andava no ciclismo. Já ia para as provas. Já percebi que é começar a contar essa história. Não podia com uma gata pelo rabo, como se costuma dizer, mas estava lá. Foi buscar a vida. E se não fosse isso, se calhar eu, não sei, estaria hoje a conversar consigo. Por isso o desporto, não é o ciclismo. Eu sei o que quer dizer, era isso mesmo que quer dizer, tirou umas palavras. É o desporto. Temos que agarrar é a mensagem boa que podemos deixar aqui hoje. Se gostarmos daquilo, se gostarmos do desporto e se não gostarmos de uma modalidade, vamos para outra, até nos encaixarmos naquilo. Que eu às vezes digo, por exemplo, até nas crianças, deixem os meninos brincar. Eles chegam a um ponto que têm que ter as opções deles, eles tomam essas opções, mas às vezes quando querem que sejam campeões precoces, querem campeões logo aos 13, 14 anos, e diz, fogo, é esta hora, eles ainda estão na altura da brincadeira, deixem brincar, eles ainda vão escolher. E quando chegarmos então aos 17, 18 anos, aí sim, aí já temos que tomar opções. É quando, neste caso, o ciclismo começa a ser mais rigoroso, porque temos que aprender não só a técnica, como a tática, como o próprio esforço que nós temos. Sacrifício de treinos, porque tem que haver treinos. Mas a partir daí é que nós temos que dizer assim, é para aqui que eu quero, é aqui que eu quero. Com que frequência treinava nos seus tempos áureos, naqueles em que, por exemplo, conquista os 3 títulos no Minho? Eu treinava todos os dias. Ok. Íamos treinar todos os dias. Todos os dias, um dia com uma cadência mais forte, outras vezes com uma cadência menor. Hoje em dia isto está tudo muito mais uniformizado em termos de computadores e toda a gente anda ali com os computadores e já sabe o que é que está a gastar é melhor ou por pior? cada pedalada, não sei o quê. É diferente. Pronto. É assim que temos de encarar a mudança também. É diferente, é verdade, e temos que acompanhar. Agora, nem temos que tirar mérito aos antigos, nem colocar mérito mais aos... É diferente. Quando dizemos que, por exemplo, o Joaquim Agostinho foi, ou é, e para mim é, o maior corredor português de todos os tempos, podemos ver porquê. Porque nessa altura ele já corria com fracos recursos ao par de indivíduos com grandes recursos, como o Eddy Merckx, por exemplo. O Joaquim Agostinho começou a correr com 25 anos e o Eddy Merckx foi de criança. Eu lembro-me de uma altura que o Eddy Merckx disse, ai de mim, se o Joaquim Agostinho tivesse 10% da técnica e da aprendizagem que eu tive. Quando o Eddy Merckx começou a correr, um belga, no mundo do ciclismo, e começou a correr desde pequenino, que adquiriu uma aprendizagem, uma técnica da bicicleta fantástica. O Joaquim Agostinho, não sei se sabe, mas chamava o Joaquim Agostinho cambalhotas. Porquê? Porque caía muitas vezes. Mas levantava-se sempre, é o que importa. Porque caía muitas vezes porque não tinha a tal técnica. Claro. E no ciclismo é preciso muita técnica para andar lá no meio. Andamos num Também pelotão. não havia muitas pessoas estudadas o suficiente para poder transmitir esses valores, para poder treinar, não é? Nós cá não tínhamos.
Em Portugal, quando diz cá, fala de Portugal, não estamos a falar de Guimarães. Por exemplo, quando o Joaquim Agostinho correu ao lado do Eddy Merckx, a Bélgica era uma potência do ciclismo. Era e é, sempre foi. Não, nós estivemos muito atrasados em relação a vários países da Europa e do mundo e sabemos bem porquê, não é? Pelo tempo da uma política. Sim, mas de qualquer das formas, portanto, lá está, aquilo que eu estava a dizer é que nós não podemos às vezes dizer agora é melhor ou é pior, eles agora é que são bons, não. Frases grandes velocidades, não. Há recordes do mundo em ciclismo que só foram batidos há muito bem pouco tempo e, claro, com condições totalmente diversas. É muito melhor que estar agora. Por exemplo, um ciclista vai para uma prova muito mais bem equipado do que íamos antigamente. Antigamente não tínhamos condições em termos de equipamento para nos proteger do frio, até do próprio calor. Hoje em dia até já apoio psicológico, quer dizer, não é apoio, é acompanhamento. Tudo. Há isso tudo, há as estradas que são muito tão melhores. Diferentes. Há as bicicletas e o teu próprio material. Claro. O calçado que encaixa melhor faz diferença. Eu ia precisamente falar eu tenho uns sapatos que ainda tenho o meu equipamento e tenho a minha bicicleta que corria em 1980. Sério? A bicicleta foi feita em 1981 e eu mantenho essa bicicleta igual. E tenho uns sapatos que, inclusive, repare só, furei os sapatos por cima para que pudesse entrar a respirar mais o ar. E por baixo tenho uma sola muito dura e tenho uma chapa em alumínio que encaixava no pedal e nós apertávamos com uma correia. Sim. Agora, repara, hoje não. Hoje o material é mais leve, levezinho, pensado. E chegas ali, tem um encaixe automático e tudo mais. Um indivíduo às vezes caía e levava a bicicleta agarrada. Porquê? Porque ela estava lá agarrada com aquelas correias e levava agarrada. Não se tirava de qualquer maneira. Não saía assim de qualquer maneira. Em 2010, o Luís é homenageado em Guimarães, na Gala do Desporto. Ainda se lembra do que sentiu nesse momento? Claro que sim. São memórias que nunca fica bom a vida. Pronto, já toda a gente sabe, eu não sou de Guimarães, mas sou de Guimarães de coração. Sou. É de Guimarães, só não nasceu cá. Exatamente, só não nasci cá, mas o resto foi a cidade que me acolheu, foi a cidade que eu tive a felicidade de ser homenageado na primeira Gala do Desporto realizada em Guimarães, e isso é uma memória que para mim, ficou para os meus filhos, fica para a minha família, fica para toda a gente. E é uma coisa indescritível que eu senti nesse momento. Saber que alguém reconheceu... São muitas emoções, não é? Exatamente. Para estar a falar de uma... Alguém reconheceu o meu valor, foi uma coisa fantástica. É mesmo só. Espero que saiba também, isto não é apelar à sua vaidade, é apenas mencionar factos que serve de exemplo para muitos atletas e não tem que ver só com o ciclismo, porque eu quando disse que ia conversar comigo, Luís, sabes que é o melhor ciclista de Guimarães? Sim, sei. Está escrito, está documentado. Repare, eu orgulho-me muito daquilo que fiz, mas também me orgulho daquilo que continuo a fazer no desporto. E aquilo que eu estava, ainda há bocado disse, a mensagem que eu me transmito é precisamente essa. Os valores do desporto também são valores da vida e dão-nos um arcabouço bastante bom para podermos encarar a vida melhor. O desporto, quem estiver ligado ao desporto, seja ele que modalidade for, mas estiver lá de corpo e alma, nós sentimos-nos bem. Quando eu falo do desporto, sinto-me bem. Quando me convidaram para dar esta entrevista, eu digo, é com orgulho que eu faço isso. Se é uma coisa, por exemplo, para memórias, porque eu tenho a certeza que muita gente vai ouvir isto e vai ver isto. Vai ouvir nos próximos anos, não é só este ano. E de certeza que depois me vão contactar e que José Teixeira, eu ouvi isto, eu ouvi aquilo. E é bom, porque as pessoas às vezes... Estamos a deixar um espólio, não é? Para depois poder voltar a ser referenciado. As pessoas não têm nem noção do que às vezes era o sacrifício que os atletas passavam. Não era só eu. Hoje é o Luís que está aqui. Como eu um dia disse há bocado, eu tive atletas, colegas meus, que trabalhavam para mim. Mas eu também tive a coragem um dia qualquer de me virar para um cameraman de uma televisão, que nessa altura era só a RTP, e eles vinham, mal que a gente terminava, vinham logo de volta da gente, às vezes nem nos deixavam descansar e não sei o quê.
E houve uma altura que eu perguntei assim, epá, eu gosto de falar com vocês aqui, mas porquê é que vocês não vão entrevistar o Lanterna Vermelha, o que chega em último, pá? Esse indivíduo sacrificou-se muito mais do que eu e muito mais do que aquele que ganhou. E a resposta também é lógica, porque nós sabemos disso. Dos fracos não reza a história. E aquilo não vende, não é? Mas cai mal. Mas cai mal, muito mal. Eu caí muito mal, porque eu dizia mesmo, eles não são fracos, eles até trabalharam mais que nós, trabalham mais. Epá, lá está, estão ali a dar o seu melhor. O seu melhor foi só aquele, para haver um vencedor tem que haver um derrotado, tem que haver um que perdeu. Claro, e o Luís também já perdeu e sabe muito bem o que é estar numa prova e perder. Perde-se uma coisa, mas ganha-se outra. Exatamente, nós temos é que saber analisar isto e deixar até para os mais jovens. Hoje, por exemplo, eu às vezes digo mesmo para os pequeninos, quando eles às vezes me dizem, essa bicicleta já está, o meu pai vai me dar uma melhor e não sei o quê, está um topo de gama e não sei o que mais. E eu às vezes digo assim, epá, então, olha lá, mas então se tu com 14 anos já tens uma bicicleta topo de gama... Também já tens que ser topo de gama. Qual é o objetivo que tu tens quando fores profissional? Vais ter um avião. Porque às vezes não têm a questão do sacrifício e dos valores que havia e das privações. Uhum. Por exemplo, o ciclismo foi encarado durante muitos anos, felizmente, e eu orgulho muito disso, que eu já fui de uma geração que apareceu um corredor formado, um médico e era ciclista. Já não está entre nós. O Joaquim Sousa Santos ganhou uma volta a Portugal e era formado já médico. O que quer dizer que a camada social de onde vinham os ciclistas começou a mudar, porque exato. Antigamente... Sim, no início da nossa conversa começou por dizer que o ciclismo era do povo. Só ia para o ciclista os marçanos, os pedreiros, os pintores, os trolhas e por aí fora. Porquê? Era de bicicleta que eles se deslocavam para os seus trabalhos. O que aconteceu comigo como marçano aconteceu, por exemplo, com o Joaquim Agostinho. O Joaquim Agostinho foi para ciclista, porque um dia qualquer vinha com a sua pasteleira do trabalho e foi atrás dos corredores do Sporting. Eles iam a treinar e ele foi atrás deles. E eles, quando viram que ele, com uma bicicleta e uma pasteleira, estava a fazer aquilo, foram buscá-lo ali. Isto é preciso termos sacrifício. É uma boa forma de fecharmos a nossa conversa, realmente, dando essa perspectiva cultural e geracional, não é? Que também está em torno desta modalidade. É verdade. É verdade, que diferença. Como eu disse, felizmente já tive gente, porque depois apareceu corredores já com estudos, corredores formados, corredores que abandonaram os estudos porque se calhar a fama do ciclismo subiu-lhe à cabeça e depois acabaram por dar um tiro no escuro, não é? Como se costuma dizer. Mas, de qualquer das formas, o ciclismo evoluiu muito. Evoluiu em todos os aspectos. Evoluiu na maneira como se corre, evoluiu na alimentação, evoluiu na medicina, evoluiu em todos os aspectos. E é bom. E o Luís está próximo dessa evolução porque se manteve ligado à modalidade. Parabéns. Para fecharmos a nossa conversa, eu queria lhe fazer uma última pergunta. Guimarães, o que significa para si? Guimarães, como eu costumo dizer, é a minha cidade. Pois. É a minha cidade. Eu falo de Guimarães com um sorriso nos lábios. Sim, é verdade. Até se começou a rir quando eu acabei de fazer a pergunta, fazia um sorrisinho. Exatamente. Porque eu gosto de Guimarães. Não é só por... Escolheu Guimarães? Escolhi Guimarães. Sabe que eu, como eu disse, não sou de cá, e eu quando vinham familiares meus visitar Guimarães, quando vinham visitar, a primeira coisa que eu fazia da parte da manhã era levá-los a correr a cidade toda. E mostrar-lhes tudo. Eu comprei uns CDs, uns DVDs, com todas as coisas da cidade, as ruas, os monumentos e tudo mais, que eu tenho para quando eu não pudesse sair, mostrava aquilo ao meu pessoal, punha aquilo na televisão para eles verem que é Guimarães. Tenho um orgulho enorme de Guimarães. Que giro. Por isso, ainda Guimarães, transmite... Como eu disse, Guimarães, para mim... não sou fanático por nada, mas por Guimarães sou fanático, sou vimaranense. Um dia acho que vou terminar este programa fazendo a pergunta de uma forma diferente, que é como é que se explica esse amor
por Guimarães, porque todas as pessoas, quando eu pergunto o que Guimarães significa para si, as respostas são muito semelhantes. Por isso, um dia temos que começar a explorar o porquê, não é? De onde é que vem essa... Se calhar ninguém lhe sabe dizer porquê. Ninguém sabe. E a piada é essa. Há muita coisa que a gente acredita e não vê. Ora bem. Não é? Se nós acreditamos numa coisa que não vemos, aqueles que acreditam, temos que respeitar toda a gente. Mas se nós acreditamos numa coisa que nós não vimos, nem nada, como é que nós conseguimos explicar porque é que eu gosto disto ou daquilo? Verdade. Gosto porque gosto. Era nem mais. Luís, muito obrigada por ter estado connosco aqui na Memória do Futuro. Quem sabe voltemos a encontrar-nos por outros motivos ligados ou pelo menos ligados ao desporto, não é? Neste mesmo espaço. Obrigada. Foi um gosto enorme. Eu é que agradeço. Obrigado, Bel. Shine.